vamos começar. Nós estamos num debate, então nós temos que colocar pontos. Não precisamos necessariamente debater com pontos divergentes, mas assim, eu concordo com o Rodrigo e vou colocar cascas de banana no nosso caminho, tá? Então, eu esperaria o Ancelotti. Então, a gente tem um debate que a gente começa a dar uma premissa de que sim, esperar, não sei que o Bruno e o Hassan discordem. Mas, em princípio, eu esperaria também. E na linha do que o Rodrigo está dizendo, vamos pegar aqui, vai. Marcelo Lippi e Vicente Del Bosque foram campeões do mundo, sendo técnicos que tinham conquistas de Champions League no currículo antes. O Lippi ganhou a Champions League pela Juventus em 96, o Del Bosque ganhou pelo Real Madrid em 2000 e 2002. Fora isso, você vai ter o Filipão, que era técnico campeão de Libertadores, né? Agora, eu concordo inteiramente com a espera. Acho que é um técnico de primeira prateleira, que o Brasil precisa ter um técnico de primeira prateleira. É melhor você contratar por convicção e perder um ano de trabalho do que contratar sem convicção e perder um ano de trabalho, porque daqui a um ano você pode dizer que não deu certo o Fernando Diniz, ou não deu certo o Dorival Júnior, ou não deu certo quem quer que seja. Agora, alguns pontos que eu acho só importantes. Primeiro ponto de todos. Se o Brasil decidiu que ele tem que contratar um técnico estrangeiro, porque existe uma deficiência neste momento dos técnicos brasileiros, eu acho que isso é uma suposta deficiência, acho que a gente tem uma deficiência teórica, não necessariamente prática, mas partimos dessa premissa, então precisa investir, digamos, a mesma quantidade o mesmo investimento de energia, não de dinheiro, na formação de uma nova geração de técnicos. O Juca até escreveu ontem uma coisa, no mesmo argumento que eu usei, ele pegou um argumento de outro lado. Eu falei, isso tem o caso da Seleção Brasileira de Basquete. O basquete brasileiro, em 2010, contratou o Rubem Manhano, pela mesma razão que está trazendo agora o Ancelotti. O basquete entendia que tinha uma geração talentosa de jogadores e uma geração muito frágil de técnicos. E o Juca diz assim, o Brasil voltou para a Olimpíada depois de 3 Olimpíadas sem participar. Sim, mas o objetivo não era voltar para a Olimpíada só. O objetivo era voltar a disputar o basquete. E 13 anos depois, o Brasil não tem jogador, o Brasil não tem comissão técnica, o Brasil tem uma NBB melhor do que foi. Mas no basquete do Brasil não aconteceu nada. Por quê? Porque você trouxe o técnico estrangeiro e não fez nada paralelamente a isso. Se você decidiu que o Brasil precisa de uma nova formação para os seus treinadores, então precisa investir na formação de treinadores já. Não quer dizer que você não possa contratar 2 ou 3 técnicos estrangeiros. Pode. Mas você precisa investir na formação de uma nova geração de técnicos. Isso é prioritário. Isso significa trazer o Guardiola para dar palestra, levar técnicos aqui para o exterior. Precisa trabalhar nisso. Para ter uma nova geração de técnicos que joguem, que sirvam para a seleção brasileira, que sirvam para os clubes brasileiros e que sirvam para clubes da Europa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu acho que tem alguns argumentos que são falhos, que vêm da CBF. Como, por exemplo, o Brasil nunca venceu uma Copa do Mundo com um ciclo completo. Isso é quase uma superstição. Porque, assim, se você pode dizer na linha contrária, das 22 Copas do Mundo, 15 foram vencidas por técnicos que trabalharam 3 anos ou mais. As exceções são Alberto Suppici, do Uruguai, em 1930. Em 1930, vamos combinar que o técnico mal existia na formatação do... Os 4 campeões do mundo do Brasil, Feola, Aimoré, Zagallo e Filipão. O Parreira teve 3 anos, não teve o ciclo completo, mas teve 3 anos. E Del Bosque e Lippi, justamente os dois que confirmam a tese do Ancelotti, porque o Del Bosque e o Lippi são os 2 técnicos campeões de Champions League que pegaram ciclos de 2 anos e levaram a Itália e a Espanha aos títulos mundiais. E o Del Bosque deu sequência no trabalho do Aragonês, que já era campeão da Europa. Mas assim, ok, não é regra nem que você tem que ter o ciclo completo, nem que você não tem que ter o ciclo completo. Mas você não tinha o ciclo completo em 58, porque o Brasil se reunia uma vez por ano. Então não adianta dizer, porque o Brasil nunca venceu com o ciclo completo. Isso aqui é igual estudar para a prova. Você pode ir muito bem na prova sem estudar, mas a tua chance de ir bem na prova é muito maior se você estudar. Então, esse argumento não me convence. Mas não me convence, mas eu estou convencido de outro lado. Acho que você tem um técnico que a CBF tem convicção, então vale a pena esperar.
Eu vou jogar a bola, é aquela coisa, né? Você aumentar as chances de ter o sucesso se você, em tese, está fazendo tudo direito. É maior a chance de dar resultado no final das contas, se você faz em tese. Mesmo fazendo tudo direito, não é garantia de nada. Mas fazendo em tese, você pode chegar ao resultado de forma mais fácil. Eu vou jogar para a visão europeia de Bruno Andrade, que tem um outro olhar para debater com a gente. E aí, Andrade, primeiro, como é que é visto isso aí na Europa? As pessoas encaram de que maneira o Brasil está esperando a seleção mais prestigiada do futebol mundial, pentacampeã, esperando o Ancelotti, e a tua opinião, claro. Não, tem os dois lados, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Primeiro respondendo que eu acho que a espera é mais do que justa e válida, porque é uma espera pelo Ancelotti, não é uma espera pelo Zezinho da esquina ou o Joãozinho da padaria, é o Carlo Ancelotti, dos maiores treinadores de todos os tempos, hoje só abaixo do Guardiola, e ainda assim dá para se discutir uma questão de currículo, de conquistas. O grande ponto que é discutido não só em Portugal, mas na Europa, é a forma que eu também discuto. O Brasil acerta com o Ancelotti, apesar de não estar assinado ainda, mas com muito amadorismo por trás. Não pode a seleção brasileira, pentacampeã do mundo, da forma como é reconhecida pelo mundo, trabalhar como trabalhou em busca do Ancelotti. Repito, tem o ponto positivo da convicção. Queremos o Ancelotti, tem que ser o Ancelotti. Vamos insistir até o último segundo para conseguir, e de fato conseguiu, pelo menos do boca a boca no verbal. Mas a forma como o Edinaldo transitou essa negociação e expôs publicamente a CBF, expôs publicamente a seleção brasileira, o futebol brasileiro caiu muito mal na Europa, e é a forma que eu enxergo, mas não por morar na Europa. É a forma como eu enxergo o futebol. Então, o Brasil, de forma amadora, a CBF, de forma amadora, consegue um belíssimo profissional. Então, foi uma forma que ele encontrou de conseguir, e o Rodrigo já disse basicamente isso, não tem nada assinado ainda, ou seja, continua um pouco amador. Claro que ele não pode assinar um contrato, ele tem um contrato vigente com o Real Madrid, nem o salário foi discutido, ou seja, ainda há muito amadorismo dentro de uma conquista significativa na história da seleção brasileira. E outro ponto para mim, concordo e corroboro com o que o PVC disse, não adianta nada investir no estrangeiro acima da média e depois não ser cultivado nos próximos anos, e daqui 10, 12, 13 anos a seleção tem um técnico muito inferior e os outros treinadores pelo Brasil também não têm capacidade de exercer um bom trabalho. Mas aqui vai um outro ponto só bem rapidamente, essa busca pelo Ancelotti, essa confirmação pelo Ancelotti, para mim só vai ter mesmo sentido a 100% se o Ancelotti indicar alguém para fazer essa transição. Eu não consigo olhar pelo outro lado. O Rodrigo tem informação que é a CBF que vai indicar alguém para fazer a transição e vai ser chancelado pelo Ancelotti. Eu posso estar equivocado, essa é uma opinião, talvez discordem da minha, mas tem que ser o contrário. É o Ancelotti definir alguém e a CBF perceber se encaixa no perfil econômico, financeiro, se alguém a longo prazo, a curto prazo. Tem que ser o Ancelotti. O projeto é um projeto Ancelotti. Então, eu acho que a espera é digna, é justa, porque é um grande nome, a convicção é interessante, o trabalho foi amador, e podem discutir o contrário. Eu acho que foi amador a forma como o Edinaldo geriu tudo isso e expôs demasiado o futebol brasileiro na Europa, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu moro aqui e acompanho jornalistas portugueses analisando isso, e eu acho que para mim quem for fazer a transição tem que ser alguém via Ancelotti, não via CBF. É a tua informação, né, Rodrigo, sobre essa posição da CBF de buscar alguém e que o Ancelotti tem um ok. Foi a conversa que eles tiveram e que ficou na mão da CBF, mas para ele dar um aval. Eu ia perguntar para o Bruno só por que ele entende que a percepção na Europa é de que foi conduzido de forma amadora, em que exatamente? Não, porque a gente reforça que o Tite disse que ia embora em fevereiro do ano passado. E para uma seleção brasileira pentacampeã do mundo ficar mais de um ano sem um treinador e a deriva, especialmente agora, quando o Tite sai de fato, o Ramon Menezes, que foi pensado, é muito mal para a imagem da seleção, um treinador da Sub-20 participando do Mundial, ter que largar como é que eu posso falar? A concentração para ir poder fazer uma convocação no Rio de Janeiro e depois voltar para lá. É muito mal, mostra um certo amadorismo, mostra que de fato não há uma gerência, não falta. E acho que esse exemplo de um treinador da Sub-20 largar uma competição com jogadores, que imagem você passa para o jogador depois que tem que se concentrar, dormir no hotel, ter horário para dormir, e de repente o seu treinador te larga numa competição importante para poder fazer uma convocação e depois volta de novo. Para mim, se essa imagem é bonita, eu discuto. Eu acho que essa imagem é muito feia e mostra amadorismo.